Boa tarde a você, boa tarde a todos, direto do Parque Lauro Riceiro Bortolom, no nosso estúdio 2 da Mais Nova, hoje com o nosso estúdio verão, e a gente sempre traz assuntos variados por aqui, além de muita música, e hoje a gente fala sobre a nossa farmacinha em casa. Gabriela Rauch, proprietária da H-Pharma, esquina da antiga rodoviária, porque, Gabriela, hoje a gente quer falar de medicamentos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, prazer te receber aqui. Quinta temporada do Estúdio Verão Mais Nova, direto do Estúdio The Box Mais Nova, no Parque de Eventos de Marau. Doutora Talice Tomé Estética Avançada, Faculdade Cesurg Marau, Império Água e Luz, da Júlio Acessórios e Celular e Informática, Salão Pizzaria, Ótica Dom Rafaelo e dos Amigos Metalúrgica. O que a gente acaba guardando sempre em casa de medicamentos? O que é mais tradicional da gente ter em casa? Comumente a gente tem analgésicos, né? Dor de cabeça, dor no corpo, também medicamentos para digestão, o famoso sal de fruta, aqueles que chamam de dose única, né? Ipacler, esse tipo de coisa. A maioria das vezes é isso que a gente tem, né? Um remédio para febre. Quem tem criança em casa sempre tem que ter alguma coisa, porque normalmente as coisas acontecem na madrugada, né? Então, ibuprofeno para febre, dipirona também. São os mais tradicionais para a gente ter na nossa farmacinha de casa. Isso aí, são os mais tradicionais. Agora, como é que a gente deve acondicionar esses medicamentos que a gente tem lá em casa? Tem uma maneira correta? O que não pode fazer, Gabriela? Eu sempre aconselho os medicamentos ficarem todos no mesmo lugar, né? Ou numa gaveta, ou numa caixinha, que até tem bastante caixinhas de artesanato, escrito farmacinha. Num lugar que não seja quente e também, de preferência, longe da luminosidade. Por exemplo, no sol, né? Que pegue sol, assim, numa janela, alguma coisa assim. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes tu vai fazer um tratamento com antibiótico e vai sobrar aquele pouquinho, né? Aquele pouquinho a gente tem que descartar, porque ele não pode ser usado depois, principalmente se ele for líquido, né? Que daí tu tem que fazer a mistura na hora, então ele perde as propriedades. Então, o ideal, medicamento antibiótico que tu não usou mais, procure descartar. E aí, para isso também é necessário levar na farmácia ou a que tu comprou, ou na farmácia mais próxima, que lá a gente tem um recolhimento de medicamentos vencidos, né? Então, não pode jogar no lixo, né? Tem que ser levado num lugar adequado. Agora eu queria te pedir, tem gente que costuma guardar medicamento no banheiro. Pode ou não pode? É um lugar úmido, né? Então, assim... não é aconselhável. Não é aconselhável, por causa da umidade, principalmente no nosso clima aqui na região sul. Marau, principalmente, é extremamente úmido, né? Então, não seria um lugar legal para guardar os medicamentos. Não é o melhor lugar. O ideal é lugar longe da umidade. E outra coisa que eu queria te perguntar também, às vezes tu tá fazendo um tratamento, alguma coisa assim, você acaba levando medicamento na bolsa, por exemplo, né? Esse local é problemático? Como você deve levar esse medicamento junto de você? O que é o mais adequado? Dependendo da situação. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem uso contínuo, daí tem que tomar de manhã, de meio-dia e de noite. E aí é interessante ter aquelas caixinhas que, se tu não quiser levar a caixinha inteira, né, do medicamento ou o blister, as caixinhas apropriadas, né, e separar os medicamentos. O que acontece, às vezes, é que a pessoa acaba fazendo uma misturança, né, então isso é bem complicado. Ainda mais se tomam vários medicamentos, assim. Normalmente a gente tem na bolsa um analgésico e um digestivo, né? Não mais que isso, normalmente. Mas o problema maior é pessoas que tomam vários tipos de remédios. Aí você sim tem que ter uma certa cautela para não misturar. Já teve casos, assim, de que a pessoa tirou do blister, né? Botou ali e botou tudo num lugarzinho só, numa caixinha só. E daí é pela cor. Isso é muito complicado, Problemático, né? É grave, né? Uma falta de atenção em algum momento já viu, né? Sim, então cada horário tem que ter o seu medicamento certinho ali, sabe, bem organizadinho, quinta, sexta, sábado, domingo, e os horários certinhos para não ter problema
de tomar o remédio errado, né? Você sabe que tem alguns medicamentos também que me chamam a atenção que eles são guardados na geladeira, né? Tem que ficar atento também ao que está na bula, né? Sim, alguns medicamentos eles só são guardados na geladeira depois de aberto e outros que têm que permanecer refrigerados. Então esse sim, principalmente agora no verão, né? Tem que ter um certo cuidado. Quando a pessoa for comprar ele lá na farmácia, por exemplo, uma insulina, ela tem que já levar a caixinha de isopor com gelinho, né? Até tem os gelinhos apropriados, que não é aquele gelo que derrete, é um quadradinho assim, que tu bota no freezer, e depois tu coloca dentro da caixinha, vai estar o medicamento em segurança. E pomadas, colírios, que precisam ser refrigerados também. O ideal, a gente sempre recomenda que guarde na porta da geladeira, porque a geladeira de casa é diferente da geladeira que a gente... Tem na farmácia. A temperatura da geladeira da farmácia é controlada, na verdade, né? E a de casa a gente não controla, né? A temperatura. E daí na porta. Por que na porta? Vamos explicar. Porque ele não pode ficar no frio extremo e também passar o ideal para o medicamento é de 3 a 8 graus. Então, na porta é um lugar que normalmente permanece essa temperatura. Às vezes, se tu colocar lá no fundo da geladeira, no verão, por exemplo, ou até mesmo no inverno, talvez ele vai ficar com muito frio, né? E aí pode mexer no composto em si, né? Interessante. Agora, uma coisa que é muito preocupante, Gabriela, é porque... Às vezes a gente deixa lá aquele medicamento guardado na nossa farmacinha, na nossa caixinha de casa, e aí passa tempo, e aí na hora que tu precisou, tu vai lá e tá vencido. É, bem comum. E aí tu diz assim, mas tá vencido por pouco. A gente pode fazer isso, tá vencido por pouco? Como é que é, né, a orientação que se tem? Não pode tomar remédio vencido? Se ele venceu mês passado, o pessoal acaba às vezes correndo o risco de tomar. Claro, sendo um remédio assim, de dor de cabeça, uma coisa assim. O prazo de validade é o prazo que o fabricante garante que vai fazer os efeitos desejados, né? No momento em que ele vence, ele vai perdendo as propriedades, né, sejam quais forem. Então, o ideal, como eu já disse antes, é descartar. Medicamento, ele tem que ser usado de forma adequada, né? Não tem que ter medo, né, porque a gente tem eles para nos apoiar, para nos auxiliarem, para promover uma maior qualidade de vida. No entanto, tem que ser usado da forma correta, né? Então, se está vencido, tem que ser descartado. E também descartado de forma correta e consciente, que é deixar nas farmácias, né? Todas as farmácias são obrigadas a receber os medicamentos vencidos dos clientes. Então, leva na farmácia que você comprou, que você confia, que vai ser dado o destino adequado. Pois eu queria te pedir, porque assim, terminei uma cartela, por exemplo, de um remédio para dor de cabeça, tá? Esse rótulo, tem algum problema de eu descartar normalmente ele no lixo? Tem alguns lugares que recolhem esses blister para reciclagem, né? Então, tem gente que faz isso, que guarda e leva a sacolinha inteira. Mas aí tu tem que ver quais são os lugares que é feito esse trabalho, né? Senão, normalmente é descartado no lixo. Mas é plástico, né? Normalmente é plástico ou alumínio. Tem muitos blisters de alumínio. Então, por esse motivo, são recicláveis, né? Esses remédios que eles são levados de volta para a farmácia, eles são encaminhados para onde? Existe uma empresa que recebe, que faz o descarte? Como é que é esse descarte? Tu sabe dizer, Gabriela? Toda farmácia precisa do alvará sanitário, que ele é renovado anualmente, né? E para tu conseguir esse alvará, tu tem que ter um contrato com uma empresa de recolhimento. Aí existem várias, né? Que é uma empresa que é especializada em fazer essa coleta, tanto coleta de medicamentos vencidos, quanto medicamentos hospitalares, quanto pérfuro cortantes também, que são as seringas, etc. E aí vai de cada loja, de cada proprietário, a negociação, né? Porque tem farmácias que precisam do recolhimento mensal, tem outros que recolhem de 3 em 3 meses, mas é obrigatório, sim, todas as lojas terem
um contrato estabelecido com uma empresa de recolhimento. Entendi. Aí elas são especializadas para descartar, para incinerar, enfim. Dá o destino Dá correto. um destino. Gabriela Rauch, proprietária da Gafarma, esquina da antiga rodoviária, muito obrigada por ter vindo até o nosso estúdio e trazer essas informações que são muito importantes, de utilidade pública, eu diria. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Tá aí, bate-papo bacana, né? Todo mundo tem medicamento em casa, na sua farmácia, então vai lá dar uma olhadinha para ver se não tá vencido. Quinta temporada do Estúdio Verão Mais Nova, direto do Estúdio The Box Mais Nova, no Parque de Eventos de Marau. Doutora Talice Tomé Estética Avançada, Faculdade Cesurg Marau, Império Água e Luz, da Júlio Acessórios e Celular e Informática, Salom Pizzaria, Ótica Dom Rafaelo e dos Amigos Metalúrgica.